No início do século II d.C., Roma estava no auge. As legiões dominavam territórios gigantescos: Grécia, Egito, Espanha, Gália, Britânia, Palestina. Eram mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de terras sob o domínio romano. Estradas, aquedutos, templos e estátuas espalhavam a cultura romana por todo o mundo. Para qualquer cidadão daquela época, a glória de Roma parecia eterna. Só que poucos séculos depois, tudo virou pó. E o que começou a destruir esse império colossal não foram exércitos inimigos, mas um problema básico: a fome. Roma sempre foi temida por seus exércitos organizados, generais ousados e a ambição insaciável de expandir fronteiras. Mas esse próprio crescimento se tornou sua fraqueza. Imagina uma árvore que cresce tanto, mas tanto, que chega a um ponto em que não consegue mais sustentar o próprio peso. Foi exatamente isso que aconteceu. A partir do século XI, Roma parou de conquistar novas terras. A ideia era proteger fronteiras e controlar rebeliões, mas tinha um detalhe aí. O que sustentava a economia romana não era só ouro ou terras, era gente escravizada. Milhões de prisioneiros de guerra trabalhavam como mão de obra, e metade deles no campo, produzindo comida. Sem novas conquistas, não chegavam novos escravos. E com o tempo, povos dominados ganharam cidadania e não podiam mais ser escravizados. Resultado: as fazendas ficaram sem trabalhadores, sem colheita, sem comida, fome generalizada. Roma, o império mais poderoso do planeta, se viu diante de uma crise brutal. No século III, a inflação explodiu, o preço dos alimentos disparou e o caos social tomou conta. A famosa política do pão e circo, que mantinha a população calma, simplesmente deixou de funcionar. Revoltas internas, disputas de poder, fronteiras invadidas. O gigante começou a ruir, e o golpe final veio em 476, quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelo rei germânico Odoacro. Foi o fim de Roma. E tudo isso porque o império não conseguiu lidar com um problema básico: a comida no prato. Mas aí vem a parte mais assustadora. Esse problema não ficou no passado. Séculos se passaram, a tecnologia avançou, e mesmo assim, a fome ainda é um dos maiores desafios da humanidade. Só no século XX, cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome, praticamente a população inteira do Reino Unido. E em 2020, durante a pandemia de Covid, quase 800 milhões de pessoas passaram fome, o que equivale a 1 em cada 10 pessoas no planeta. Ou seja, 1.600 anos depois da queda de Roma, a fome continua sendo um inimigo real. E agora eu te pergunto, será que daqui 1000 anos a humanidade ainda vai estar lutando contra o mesmo problema que derrubou um dos maiores impérios da história?